Sim. Mas eu quero aproveitar, inclusive, essa sua perspectiva, Thiago, pelo seguinte. Pô, quando eu li esse livro aqui, eu falei, Kiyosaki é o cara. Olha só, pessoal, acabei de acordar, agora são 8h24 da manhã, eu já estou aí com essas vendas no meu celular. São notificações de vendas que eu fiz através da internet utilizando o YouTube, em vídeo sem precisar aparecer. Se você quiser aprender como, eu vou deixar embaixo desse vídeo um botãozinho para você se inscrever no meu curso gratuito. Lá eu ensino a estratégia que eu utilizo para me fazer essas vendas diárias, tá bom? Se você quiser, passa lá e se inscreve para você receber no seu e-mail o curso. Valeu! Isso antes da época de Sim, redes sociais, né? E você conheceu ele pessoalmente, você gravou com ele, ele já mandou recados específicos para você. Nudes. Como é que foi isso? Mandou nudes. Como é que é? Como é que é? Cara, para pensar. Eu lembro que eu cheguei um momento, eu cheguei no canto do ouvido dele, Pete. Que assim. Aí eu falei assim, hi, Mr. Kiyosaki. Holy shit. You have Suas a... interações com educadores financeiros são sempre assim sexuais, cara. Eles são sempre sensuais. Essa voz aveludada Não. já me conquistou, mano. O cara pensa, porque assim, é muito... Eu falei, Kiyosaki, you have a rich dad, but I'm the rich cousin. Holy shit. Aí, pô, Traduza. Você é o primo, você tem um pai rico e eu sou o primo rico, né? E aí ele deu risada e tudo mais. Eu expliquei, porque aqui a Ele gente tem um deve primo ter rico. parado pra pensar quem comeu quem, né? Pra fazer a árvore genealógica do... Ficou complicado, Como né? Só que, cara, assim, pensa que eu sempre tive ele muito como um ídolo. Né? E nessa época o seu canal ainda era muito menor do que é hoje, né, cara? Isso. É que você vê como são as coisas, o parâmetro é muito foda. Porque quando a gente olha pra hoje, a gente fala, nossa, era quase que irrelevante. Mas pra época era muito relevante, né? Perto do parâmetro que a gente tinha. E aí, ele veio pro Brasil num evento e, cara, imagina eu me realizando. Porque se pudesse escolher um nome no mundo sobre educação financeira, era o Kiyosaki. Com certeza era o Kiyosaki. Talvez seja hoje pra muitas pessoas ainda. E aí eu cheguei, cara, e ele veio para um evento, eu tive a oportunidade de encontrá-lo e eu fiquei tão feliz que eu divulguei muito o evento, né, na época. Isso daqui ajudou muito a gente a se linkar. E aí a gente, cara, se conheceu, a gente gravou um vídeo, ele gravou uma entrevista para um documentário que eu tava produzindo, me deu dicas na época, falou sobre o livro, falou sobre um monte de coisa. E eu, cara, tava do lado do meu ídolo, né? Só que é diferente a relação. Hoje... Quando eu tô do lado de pessoas que são ídolas ou são muito incríveis e tal... Tipo agora. Tipo agora do lado do Pete, eu nem tremo. Mas naquela época, imagina... Acostumou, né? Acostuma um pouco, né? Metido. Vai ficando metido, né? Vai ficando metido, né? É difícil a gente se acostumar a alguma coisa. Dizem que a gente se acostuma a uma prisão em 7 dias. Olha como são as coisas. É isso mesmo, amor? Sabe que eu tenho experiência com isso. Eu tô sabendo, fiquei só antes. Que você roubou um banco, não foi isso? Foi. Meu Dois. Deus. Dois bancos? Tá chegando longe a história, Tem só né? cuidado ali embaixo, Não, não é o deixa que ninguém mais subir. tem no Google, é isso que é pior. Não, explodir Malu caixa... Perini roubou um banco. Isso é o que Caralho. mais procurado. Não, explodir um caixa eletrônico não caracteriza Não. roubar um banco. São Ah, coisas não? diferentes. Então- Você entra em então artigos é- diferentes da Mas, ao mesmo tempo, quando a gente gravou, teve uma parada que eu fiquei um pouco chocado. Por quê? Porque pra mim eu tinha a construção de um ídolo, né? E aí quando a gente começou a gravar, cara, eu fiquei era um normal. pouco dividido, assim. Tinha primeiro um lado que ele era normal e um lado que ele só falava sobre um assunto na época. Ele ficava falando sobre, era o Obama e o Trump. E ele ficava falando... Não, o Obama, não sei o que lá, Obama, fake money, e o caramba, e ficava metendo pau no Obama, e falava, o Trump é top. E aí ele só ficava falando de política. Eu falava, cara, fala do seu livro, eu queria ouvir daquele astro, né? Isso era 2017. É 2017, né? Mas, cara, pra mim foi uma experiência incrível, não tenho o que reclamar, entendeu? Mas, obviamente, a gente vai mudando nosso jeito de pensar. E hoje, o que eu entendo do Kiyosaki ele deixou um legado incrível pra gente. Formou uma legião de pensadores diferentes, né? Um pouco mais pró-empreendedorismo, fazer dinheiro e tal. Só que aí ele começou a mudar um pouco o próprio viés, a agressividade, coisas que realmente a rede social trouxe à tona que são um pouco diferentes do meu jeito de pensar, né? Eu acho que esse livro, você tem que tentar trazer ele para sua realidade. Então, foi bom você, apesar de mandar eu ler esse livro em 3 dias... te deu 3 dias? Me deu 3 dias. Porra! Você devia estar agradecido. É que você Você não já tá leu o agradecido. WhatsApp. Ele nem viu o É que WhatsApp. você não viu o você tem um... Mas você não veio o WhatsApp, quer saber quem confirmou. Ô, Lucas. O Lucão, né? Tem que conversar com esse Lucão. E aí,
ao reler esse livro, eu percebi como ele foi provavelmente o livro mais importante da minha vida. Porque o meu pai me deu esse livro, e meu pai é CLT, sempre foi, extremamente avesso ao risco. E ao ler esse livro, eu estava na escola, e eu sempre estudei nas melhores escolas. E eu não sabia que meu pai tinha dinheiro, porque a gente nunca conversou muito sobre dinheiro. Então eu sabia só que meu pai tinha o pior carro de todos da escola, então eu me achava pobre. E é muito louco isso. Se tem alguma coisa que eu vou mudar em termos de approach com meu filho, é de falar sobre dinheiro. Falar o quanto que eu ganho, falar o que eu tô pensando. Porque eu fiquei tanto tempo assim no escuro com meu pai que eu falei, primeiro, ele deve estar passando fome para fazer eu estudar no Bandeirantes, no Estoco, na PUC, que são colégios relativamente bem caros, né? E faculdade cara. Eu não sabia que ele tinha dinheiro. E isso fez com que eu, antes de ler esse livro, tivesse uma mentalidade de pobre. E ele fala aqui em uma passagem, ele fala, você pode estar pobre, mas se você agir como pobre, você vai ser para sempre pobre. Então ele fala, o pai rico, em alguma passagem, Eu tô até com ela aberta aqui. ele fala que tipo, ele podia estar quebrado, mas ele nunca falava que ele era pobre. A frase específica é assim: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Aham. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna. É isso. Muito foda. Era isso. Não, que eu tem os trechos que ele fala. Imagina uma criança de 9 anos, que era o caso do Kiyosaki aqui, e ele conta, né? Meus 2 pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender aos menos afortunados. O outro dizia, os impostos punem os que produzem e recompensam os que não o fazem. Um dos meus pais recomendava, estude Forte. arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava, dedique-se aos estudos para conseguir comprar uma boa empresa. Um dizia, não sou rico porque tenho filhos. O outro, tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um incentivava a conversa sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse no assunto. Cara, Então você é vê, louco isso. eram opostos de fato. E esse negócio de ser pai, eu acho que até o Joel, Agora você eu já falei sobre isso com o Joel, é muito louco, cara, porque depois que nasce o catarrento, você fala, mano, eu não tenho opção ser pobre, não tem como. Então, Gasta, né? cara, ele já nasceu com um déficit ali de uns 50 pau. Eu já fiz até uma planilha. Sacanagem. Vou pra quê? cobrar, óbvio, juros compostos. É o milagre dos juros cara, compostos. eu separei aqui o que eu acho a frase mais sensacional dele, que é meio no começo, né, já que você tá nas frases. Pra mim, isso daqui é revolucionário. O cara falar isso, pra mim, é revolucionário. Impacta uma vida, uma geração inteira com essa ideia dele. Ele diz assim, ó, o dinheiro é apenas uma ideia. Se alguém quer mais dinheiro, precisa apenas mudar a sua forma de pensar. Aham. Então, cara, vê se isso daqui não muda uma geração, cara. Muito bom. Não é um pensamento revolucionário. Porque realmente, o cara que eu mais vejo falar sobre isso é o Perini, talvez de formas diferentes. Porque ele fala, o real já tivemos 10 tentativas de moeda e o real hoje já perdeu quase 85% do valor, não sei o que lá. Aí ele fala, mas por que o dinheiro vale? Ele vale porque as pessoas confiam nele, acreditam nele. Então me diz se de fato o dinheiro não vale porque as pessoas acreditam que vale, logo o dinheiro é apenas uma ideia. Né? Por que o Bitcoin vale? As pessoas acreditam nisso. Então se você consegue criar uma ideia, mudar a sua perspectiva, você criou dinheiro. Né? Ele diz que você cria dinheiro. Né? Então, cara, esse pensamento é revolucionário. E ele diz que tudo começa aqui dentro, de fato. Mas não sou uma ótica espiritual. Sou uma ótica intelectual, né, cara? Isso é incrível. Pra mim. Tem uma passagem aqui que ele fala, o dinheiro vem e vai, mas se tiver sido educado quanto ao seu funcionamento, você adquire poder sobre ele e começa a construir sua riqueza.